diz os nossos sábios que eles serviram para sepultar os hebreus que resistiam a saírem do Egito. Do contrário, eles estariam no censo de quantos estavam, né? Esse censo, então, nos dá a referência de uma contagem. A leitura de cada uma das tribos, ela quase que se torna repetitiva. Ela quase que vai se tornar repetitiva, enumerando ali as tribos pelos seus clãs. Há um cuidado sobre a genealogia das tribos, das famílias, de como saíram. Porque também existe o registro da chegada. Jacó desce ao Egito 21 anos depois de José, que já tinha lá no Egito 2 filhos, e diz a Torá, e Jacó desce com 70 almas, ou 70 almas dos que desceram, e no intervalo de aproximadamente 210 a 230 anos, é o número que temos dos que saíram do Egito da forma como se multiplicou. Daqui, nós também podemos entender o desespero do faraó sobre um controle de natalidade, sobre um controle da população de hebreus que crescia de forma descontrolada. Mas qual o controle? Sobre uma ameaça de revolta com outros povos, que poderia depor o seu governo. Quando a tirania tem medo, a tirania ela precisa sufocar os seus civis, os seus cidadãos. Esta semana, depois de Israel ser acusado de usar a fome como arma de guerra contra os palestinos, foi flagrado uma invasão de um grande galpão daquilo que já estava sendo denunciado por Israel há muito tempo, que é sobre a forma como os grupos terroristas sequestravam as cargas de ajuda humanitária, de alimento, de água e de remédios, e estocavam isso e vendia para os próprios civis para quem eram enviados a ajuda humanitária. Uma forma de controlar a sua população, meio à invasão israelense que tem a missão de exterminar o grupo terrorista. O Irã recebeu a oferta nas negociações de retirar os embargos econômicos que tiraria o país de uma crise econômica e social, da fome que também chegou para os iranianos, para os civis, para aqueles que não aparecem sobre uma prioridade de destruir Israel. A destruição do Estado de Israel não é uma prioridade dos iranianos, é uma prioridade do regime. Mas ele pensa, se nós aceitarmos um acordo que tira os embargos, que libera a economia, eu ainda estarei exposto a uma invasão estrangeira como o Iraque, a Líbia, a Síria, que derrubou o Bashar al-Assad. Então, para ele é mais importante um programa nuclear que o fixe no poder e no controle dos civis iranianos do que um relaxamento nos embargos econômicos, nas sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Quando o faraó ele percebe que o crescimento da população dos hebreus poderiam se unir aos seus inimigos, então, todas aquelas medidas de controlar esse crescimento que ele considerava desenfreado. É destacado as parteiras que foram chamadas para prestarem contas do não cumprimento da ordem sobre os meninos, que elas disseram, olha, meu senhor, as hebreias não são como as egípcias, elas são sábias sobre a forma de manter viva, né, as crianças que nasciam já sob condenação de serem mortas pelo decreto do faraó. Então, esse número, esse censo que passa a acontecer na Torre de Marfim, que é o Sinai,
que é do lugar aonde o ápice da relação divina com os hebreus acontece, aonde você poderia pensar em marcar um encontro com alguém muito importante. Em que lugar de Curitiba, de São Paulo, em que lugar do Rio de Janeiro, em que lugar dos Estados Unidos ou de qualquer outro país você marcaria para ter um encontro com uma pessoa extremamente relevante para você? Que lugar você pensaria? Quais são os critérios para você definir esse encontro com alguém que seja relevante? E não só relevante, mas um benfeitor. Sobre aquele que, além de ser muito importante, é aquele a quem você deve sua vida, que te resgatou, que te salvou, que te ajudou. Aonde você encontraria? E esse encontro inusitado acontece no deserto. Nós pensaríamos no critério de segurança, de arquitetura, atrativo, para encontrar com alguém relevante. Mas foi no deserto que esse encontro acontece. E essa contagem, ela ser tão detalhada, mostra, pessoal, que o indivíduo, ele é relevante. A Torá, ela não está sendo redundante em contar cada uma das tribos. A ordem dada a Moshe e a Arão, aos anciãos de cada uma das tribos, aos líderes das tribos, que contem dos filhos. E a genealogia. A genealogia dessas famílias, das tribos que preservaram seus nomes durante 230 anos, sob um domínio cultural, religioso, como subjugados. É diferente de nós falarmos assim, nós somos judeus do exílio, estamos como minoria no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, mas não somos escravos. Não é diferente? Somos minoria numa cultura dominante, mas somos escravos? Não. Eles sim. Eles numa cultura dominante e como escravos, subjugados. Não tem essa, vou para a sinagoga porque hoje é Shabat. Não tem essa. Já estava definido o que eles deveriam fazer no Shabat. Que não era ir para a sinagoga, que não era ir rezar, que não era oferecer sacrifício. Não tem Shavuot, porque qual que era o pleito de Moshe diante da corte do faraó? Libere o pessoal para ir celebrar um culto a Deus no deserto, a caminho de 3 dias, e voltaremos aqui. Quando você leva o ofício lá, as pessoas pedem um ofício, me dê um ofício para eu justificar e negociar minha ausência em Shavuot, que cai na segunda-feira. Porque o Shabat a empresa já está acostumada em liberar. É isso, é uma negociação. A contagem de um por um. Quando nós falamos Israel, quando nós falamos os hebreus, os israelitas, os judeus, nós falamos do coletivo. Nós falamos de uma força conjunta, motora, que une todos os indivíduos. Mas aqui, o que Deus está mostrando é que ele tem relação com o indivíduo. Ou seja, isso pode se perder aos nossos olhos, isso pode se perder da nossa atenção. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos pôr o celular no mudo, porque é ponto marcado, todos os sábados o telefone está tocando. Entrou na sinagoga, põe ali no modo avião, entendeu? Tira a concentração dos outros. Então, chegou na comunidade, põe no mudo. Tá bom?
Então, a questão da contagem, que pode se perder dos nossos olhos, pode se perder. Tem um filme de um sepultamento judaico em Nova York. Sinagoga lotada, eu acho que é a grande sinagoga em Nova York. E aí o telefone tocou. E, é claro, todos pegaram o aparelho na mão, achando que era o dele, né? E o telefone continuava tocando. E o rabino ali no sermão bravo, né? Irritado assim, tentando descobrir quem que é o intruso. Quem que está se atrevendo a incomodar? E de repente era o dele. Era o telefone dele. Acontece, pessoal, mas todos os sábados não, né? Todos os sábados vai criando uma coisa, então vamos pegar e controlar. Entrou ali, pega o celularzinho, põe no mudo. Eu perco chamadas porque eu deixo exatamente o aparelho no silencioso. Quando nós perdemos, assim, falamos do coletivo, nós gostamos de falar da força, da soma, do efeito, e de sermos muitos, né? E não nos atemos ali ao indivíduo, o que cada um tem de valor na soma disso tudo. Quando você tem Jacó abençoando cada um dos filhos, que constitui exatamente a exata 12 tribos de Israel, ele começa a falar de cada um dos 12 filhos com características e traços diferentes, as suas qualidades, seus atributos, as suas falhas, e ele trata disso como um perfil do clã. A forma como vão enriquecer, do que vão sobreviver, é da lã, é do leite, é do trigo. A sua posição no combate, na guerra, na conquista, na fronteira, no território. Jacó, ele conseguiu traçar, olhando para cada um dos filhos, quem é você e de como serão seus filhos. E esse é o olhar que o pai tem sobre os diferentes filhos. Não importa quantos que você tem. São 3, são 2, são 10. O pai conhece as características diferentes de cada um deles. Ele sabe qual função. Ele melhor vai se destacar. Ele sabe para quem ele vai dar um livro e para quem ele vai dar uma espada. Ele não vai pôr o erudito para guardar a segurança da casa com a espada. Ele sabe quem que vai enviar, quem que vai mandar para fazer a cobrança. Isso ganha conotação exatamente no livro de Bar-Midbar, da contagem das tribos, da contagem das famílias, da contagem dos clãs. E essa organização, pessoal, ela é incrível do ponto de vista assim, do tempo de 2 anos em que saímos do Egito. Esta organização social, civil, ela está acontecendo aonde? Em qual praça? Em qual grande praça que está acontecendo a mobilização de hebreus com o objetivo comum de constituir uma nação e um povo? Veja que ficou provado em todos os tempos que nós precisamos, às vezes, ter situações adversas para pensar coletivamente sobre uma saída. Porque a saída do Egito ela só se tornou importante e urgente a partir de quando? Quando suas liberdades foram caçadas. Quando eles não mandavam no seu próprio tempo. Quando alguém decidia sobre o que fazer, quando nasce menino, quando nasce menina.
sobre quando alguém define sobre a cota de produção que você tem que apresentar diariamente. Então, os diferentes começaram a pensar sobre uma saída conjunta. Unir as ideias, unir as forças, mas essas forças e essas ideias sempre dependem de uma liderança, sempre depende de um norte, que é o que Deus destaca Moshe para isso, essa função. Quando Theodor Herzl saiu 55 anos antes da criação do Estado de Israel, ele presenciou o aumento do antissemitismo e que era muito volátil a vida judaica na Europa. Os judeus viviam bem na França, mudava-se o governo, aquilo mudava. Os judeus da França estavam bem, mas os ingleses estavam sofrendo pressão, perseguição, retaliação, perde-se as suas propriedades. Napoleão Bonaparte foi o que teve um olhar generoso sobre a causa judaica. Isso não define se Napoleão foi bom ou foi ruim. Existem muitas coisas a serem analisadas, mas o olhar que ele teve sobre a comunidade judaica, ele tinha interesse de reconstruir o terceiro templo. Isso era bom ou não? Será que tinha opinião judaica e rabínica que torcia para o império de Napoleão? É dele de que diz o Talmud que no dia ele estava andando em um determinado lugar e encontrou, de longe, ouvia-se choro vindo de uma sinagoga. E ele teve a preocupação de que alguém fosse ver o que estava acontecendo ali. E a pessoa que volta com a informação diz, é Tisha B'Av. O que é isso? É um dia de luto judaico pela destruição do templo pelos romanos. E ele disse, se os judeus choram por um templo destruído há centenas e centenas de anos, é porque eles vão reconstruir esse templo. A coletividade, se ela estiver numa zona de conforto, há dificuldades de você ter um plano de mudança. Se há uma zona de conforto, o poder de persuasão de falar assim, ei, vamos construir a sinagoga, pessoal. Mas para quê? Para que nós vamos construir uma sinagoga? Theodor Herzl encontrou essa dificuldade, por quê? Os lugares por onde estavam espalhados todos os judeus que deveriam ter o interesse nessa proposta, eles estavam relativamente bom, estava tranquilo. Mudou o governo, agora nós voltamos a ser cidadãos de primeira classe. Está tudo certo, fique tranquilo. As coisas já melhoraram. Outros que estavam começando a sofrer pressão, eles falavam assim, não, vai melhorar. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Mas quem convence os judeus sobre fazer aliá é uma perseguição generalizada. Quando trens de todas as partes da Europa atendiam um pedido sobre uma solução final. Não havia mais lugar na Europa seguro para nenhum judeu. As suas características estavam nos cartazes. O mufti de Jerusalém,
Ele foi ao encontro em 1937 ele foi ao encontro de Hitler na Alemanha para pedir que os alemães não mandassem os judeus para o Oriente Médio, que eles não mandassem os judeus para Israel. Porque o primeiro plano era sobre expulsar os judeus da Europa, era sobre expulsão, não de extermínio. Ele não foi ouvido, inclusive, ele não teve audiência, ele não conseguiu audiência. Mas no mesmo ano, em 1937, ele foi chamado a partir do momento em que os alemães romperam as relações com os britânicos. Então, ele ganha um escritório em Berlim e um espaço numa emissora de rádio para traçar as características e os traços dos judeus para serem reunidos nos campos de concentração. E dos campos de concentração, a triagem para os campos de extermínio. O formato do nariz, como encarava as pessoas, como andavam, tornou-se muito característico de quem? Certamente você é judeu. E a pessoa já era levada para ser analisada. Foi mediante uma opressão generalizada que convenceu sobre a urgência da criação de um Estado judaico. Quando chegou à conclusão de que não há lugar, inclusive o Brasil do período da Segunda Guerra, de Getúlio Vargas, mandou circular do Itamaraty para todos os diplomatas de que não deixassem entrar judeus no Brasil. Não havia lugar para fugir. Pessoal, tem um texto de Devarim que diz assim: e vocês desejarão serem vendidos para o Egito, mas não há quem os compre. Não há para onde fugir, não há para onde sair. Ben-Gurion foi, no mesmo período, antes do início da Segunda Guerra, ele já havia sido expulso pelos ingleses do mandato britânico, que estava fazendo de tudo para introduzir o máximo de judeus na Terra Santa. Foi quando foi criado a Haganah, que era uma força-tarefa que, mesmo assim, sob forte vigilância britânica e árabe, conseguiu se introduzir mais de 25 mil judeus, coisa que era impossível se não fosse estratégia e vontade de sair, vontade de fugir. Então, pessoal, a contagem se torna importante. Sobre quantos somos. É relevante, os números são relevantes. E nós só podemos falar de número quando somos indivíduos. Quando que o número é relevante para nós? A soma é importante? Claro que é importante. Mas quem tem um rebanho, que vive do rebanho, o que ele tem que fazer semanalmente? Ele precisa fazer as contagens. Ele precisa fazer a contagem. E a contagem que Deus faz a partir de Moshe, de Aarão, dos anciões de cada uma das tribos, mostra como que Deus também trata com o indivíduo. E como que nós também devemos ter um olhar para o indivíduo. A importância do indivíduo na soma do todo. Agora, pessoal, essas construções, essas edificações, elas não mudaram de característica, né? Quando nós vamos fazer aquisição de um terreno para construir o lugar onde você vai morar, quais são os critérios da família?
da esposa e do esposo. Vamos ver mobilidade. Vamos comprar uma casa no centro, próximo a avenidas largas, a estação do metrô, terminal de ônibus, segurança. Tudo é analisado. E depois definir o preço que te coloca o mais próximo desse reduto. E pronto. Nós queremos construir as nossas casas onde as coisas já estão prontas. Eu quero morar perto do Shopping Cristal. Perto da Iguaçu. Eu só preciso mobiliar minha casa, porque o resto já está tudo pronto. É claro, né? E tem um cartão, né? Agora, construir uma sociedade a partir do deserto. A Haftará, pessoal, do profeta Oséias, ele fala sobre desposar. Alguém poderia trazer para nós a referência sobre desposar? O que você acha, Shaul, de você ser o candidato indicado? Não eleito e nem voluntário. O que é desposar? Se alguém se voluntariar, pode ser, salvo o Shaul. O desposar. Assinar um contrato. Toma posse. Aonde é usado esse termo desposar? Desposar é quando alguém toma para si uma esposa. É um noivado. O desposar. A mulher que é censurada pelo profeta Oséias e também os seus filhos pela sua infidelidade, o que Deus garante a ela? Eu voltarei a te desposar. Você será novamente a minha esposa. De retornar. Engraçado, essa mesma semana eu tive a oportunidade de conhecer alguém que estava separado, um casal separado, mas que, pelo intervalo do tempo, eles ficaram se cortejando e não se envolveram com mais ninguém, um intervalo longo de tempo. Um casal jovem ainda, que não teve a separação senão por uma incompatibilidade e por uma circunstância externa